Olá, bom dia, sejam bem-vindos. A gente está na aula 7 hoje, né? A gente começa o tema de espécies tributárias, que sem dúvida nenhuma uma das temáticas mais bem explorada pelo examinador, seja ele de primeira, seja ele de segunda fase, né? É um tipo de temática que agrada muito o examinador, porque os alunos fazem um pouco de confusão, porque às vezes aquela temática não foi muito bem explorada na faculdade, porque de fato o professor não tem uma grade tão extensa assim, e por vezes ele não consegue chegar a essa temática de espécies tributárias, explorar essa temática de espécies, né? Então, o examinador sabe disso, né? O examinador sabe de muita coisa na nossa vida, e por isso que a temática de espécies tributárias cai na prova. A temática de espécies tributárias tem uma grande influência da jurisprudência e naturalmente da doutrina. Aqui na prova da FGV não se adota numa pergunta, por exemplo, segundo o entendimento da doutrina majoritária, o que deveria acontecer, porque se tem questões que exploram a jurisprudência, né? E por que não ter questões que exploram a doutrina? Mas não existem questões que explorem a doutrina, o entendimento doutrinário majoritário, e a gente vai ficar com a jurisprudência mesmo. E um dos temas de maior influência de jurisprudência, sim, são as espécies tributárias, ou seja, a gente vai estudar, em primeiro lugar, a maior influência da jurisprudência, que é a divisão das espécies em 5 espécies tributárias. Então, para você que está assistindo esse vídeo, envia esse material que você pode baixar no robertaboldrin.com, que é o material de espécies tributárias 1. A gente vai falar sobre todas as espécies tributárias e dia a dia a gente vai colocando material lá no nosso site. Pode baixar, esse material tem formato PDF, fique à vontade para baixar, mandar, compartilhar o material meu, e não tem problema nenhum de mandar para os seus colegas e multiplicar o seu conhecimento. Aproveita também e compartilha esse vídeo, faz comentário, manda para os seus amigos que também vão enfrentar o exame de ordem, e quanto mais cedo a gente passar, melhor não é mesmo? E aí, pessoal, fiquem muito à vontade também em me seguir lá no Instagram, no @betaboldrin, professora Roberta Boldrin. E lá eu também diariamente coloco vídeos, coloco dicas, falo sobre decisões, falo sobre jurisprudência, aquilo que eu entendo que pode aparecer na prova, né? E olha que interessante, espécies tributárias já esteve em primeiro lugar. As espécies tributárias já foram um tema mais explorado pelo examinador de primeira fase. Na segunda fase não tem como sair das espécies tributárias. As espécies tributárias caem mesmo, ainda bem, porque está no VAD, está tudo lá. Na segunda fase você pode consultar. Professora, mas eu não estou na segunda fase, eu estou na primeira, o que é que eu faço? Como é que eu sei sobre as espécies tributárias? Primeiro entender que o STF, ele adota na divisão das espécies tributárias a escola pentapartite, pentapartida, e ela divide em 5, né? Impostos, taxas, empréstimos compulsórios, contribuições de melhorias e as contribuições especiais. São 5 espécies, tá? O CTN, o Código Tributário Nacional, que é lá da década de 60, ele prevê 3 espécies tributárias, né? Mas o STF entendeu que a Constituição Federal de 1988 estabelece como sendo 5 as espécies. Tem, claro, uma série de entendimentos diferentes desse que eu estou dizendo, mas a gente tem que falar a respeito da prova da FGV, né? E a prova da Fundação Getúlio Vargas divide essas espécies em 5 espécies tributárias, tá bom? O que acontece, pessoal? A Lori está escrevendo aqui, e eu ia abordar exatamente esse tema, que é o seguinte: passar antes do exame 38. Por quê? Porque a gente vai ter mais disciplinas, inclusive será inserido o direito financeiro, que tem vários pontos de contato com o direito tributário. Quem tem dificuldade com o direito tributário provavelmente precisa também estudar direito financeiro, que a gente não estuda na faculdade, né? A gente tem um problema seríssimo em relação a isso. Quem é que estuda direito previdenciário na faculdade? Por exemplo, na grade da faculdade que eu me formei, que era uma das melhores grades, inclusive, de previdenciário, a gente tinha só 1 ano de previdenciário. E, na verdade, a gente, enxugando meio ali, dava 6 meses, mais ou menos, de previdenciário, né? E aí cai previdenciário na prova, que é um dos terrores, né, para o aluno, né, estudar direito previdenciário. Então é melhor passar logo, né? Melhor passar agora e resolver essa situação, porque
A tendência da prova de primeira fase é sempre, me parece, pelo menos, né, esse negócio de você falar sempre e nunca é difícil, mas me parece que a tendência das provas é sim ficar mais complexa. As provas de primeira fase têm se apresentado mais difíceis, sim, e têm sim se apresentado mais complexas. Então é interessante que a gente passe agora e a gente vá com um gás, um conforto maior para a nossa segunda fase, né? Então eu coloquei aqui, dentro da temática das espécies tributárias, tá? Ah, até tá aqui direitinho, né? O material, se você precisar baixar o material de apoio, fique à vontade, tá aqui, ó. Só aponta a câmera do celular para o QR Code que está aqui, ou então robertaboldrin.com e você tem acesso ao material, tá bom? Olha lá. A gente já falou da primeira espécie tributária, que são os impostos. Aí, com tranquilidade, a gente vai tratando isso vai acabar entrando na tua cabeça. E olha que interessante, naturalmente, o examinador se aproveita de fazer algumas coisas. Que coisas, professor? Ele se aproveita de quê? De trazer uma conexão entre questões. Professor, o que é conexão entre questões? Ele vai conectar questões interdisciplinares, colocando outras áreas dentro do direito tributário. Ele faz isso com as outras áreas também, sendo direito tributário em outros lugares. E mais, ele utiliza um tipo de temática e insere nessa temática de impostos, por exemplo, fontes, ele coloca dentro dessa temática princípios, natural, ele faz com que você tenha uma visão ampla, ou seja, dificilmente a gente tem uma questão que trata de uma temática só, uma temática pura. Lembrando que em tributário a gente tem 5 perguntas e todas elas são de casos práticos, tá bom? Então vamos lá. Decretado estado de calamidade pública financeira, o presidente da República edita uma medida provisória, uma MP, instituindo temporariamente um imposto extraordinário. E esse imposto incide sobre os serviços de qualquer natureza. Aí você pensa, vai ser de qualquer natureza, já tem ISS, a ser suprimido gradativamente no prazo máximo de 5 anos. Em seu último parágrafo, a medida provisória, ela prevê que entre em vigor e passa a gerar efeitos a partir da sua publicação, o que se dá em 20 de dezembro de 2019. Assinale a opção que apresenta o vício da referida medida provisória, tal como editada. Bom, em primeiro lugar, o presidente da República pode editar medida provisória? Claro, um instrumento que, inclusive, foi objeto de criação com a Constituição Federal de 88, e a medida provisória está prevista lá no artigo 62 da CF. Sim, inclusive um instrumento pelo qual o presidente da República pode, passa a ter poderes de legislar. E aí, de criar, determinadas normas, ele utiliza a medida provisória, desde que haja relevância e urgência na matéria. E desde que aquela matéria não esteja reservada à lei complementar. Aquela matéria não seja objeto de lei complementar. Quer ver? Eu vou abrir aqui meu VAD e vou mostrar para você isso. E eu vou te dizer também daqui a pouco como é que o examinador extrai isso. É lógico que a gente não tem que ficar, pessoal, e eu sou totalmente contra isso, ficar lendo, uma série de coisas a respeito como eu posso dizer, uma série de coisas que a gente fala assim, vamos ler agora do artigo 145 até o 160, mas vai ler para quê aquilo ali? A gente tem que, na verdade, tentar aplicar essas informações e não realizar a leitura, Eu acho que a minha câmera hoje não está funcionando, mas eu vou falar aqui. O artigo 62 da Constituição Federal, ele fala no parágrafo 2º o seguinte, ou seja, será que pode medida provisória instituir tributo? Esse é um ponto de atenção. Parágrafo 2º, ele diz assim, medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, então quer dizer que pode instituir e majorar. Eita, professora, o presidente da República, cuidado com isso, através de medida provisória pode instituir tributo? Pode. Pode majorar tributo? Pode também. 2 coisas que ele pode fazer, desde que haja naturalmente relevância e urgência no tema. Segura essa informação. Só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editada. Foi objeto de emenda constitucional 32, inclusive, de 2001. Eita, professora, peraí. Então quer dizer que
Eu tenho uma temática de espécies tributárias. E se você observar, a gente tem mais duas temáticas cruzadas aqui, ó. Eu tenho espécies tributárias. Junto das espécies tributárias eu tenho fontes. E junto das espécies tributárias eu tenho princípios. Professora, por quê? Porque simplesmente as espécies tributárias aqui eu estou falando de impostos nessa questão, e ele falou para mim que são impostos extraordinários, não é? Depois ele me disse sobre medida provisória. A Lori, bom dia, querida, você está aqui, né? Me diga se você já sabia que medida provisória, se vocês sabem que medida provisória pode instituir e majorar tributo. E depois ele falou sobre anterioridade, quando é que este tributo pode entrar em vigor, né? Quando que ele pode ser objeto, né, de recolhimento, quando que ele deve ser objeto de recolhimento. E é lógico, pessoal, que você deve se lembrar, eu falei, mas a gente vai falar a respeito disso também, que a medida provisória, ela não pode tratar de matéria que está reservada à lei complementar. E eu preciso saber se os impostos extraordinários que ele está falando aqui estão reservados à lei complementar. E eu tenho que saber sobre anterioridade também. E ele me disse o seguinte, a respeito de anterioridade, tá? Ele disse, olha, até pode instituir, disse aqui o parágrafo 2º, né? Artigo 62, parágrafo 2º, ele diz assim, ó, a medida provisória que implica instituição e redução e majoração. Então, peraí, a medida provisória, ela pode fazer duas coisas, instituir e ela pode majorar. Eu até coloquei no meu material naquele primeiro material que a gente colocou de princípios, tá? Na legalidade, eu coloquei uma tabela sobre medida provisória. E ela disse, ó, eu posso, por medida provisória, lhe dar, presidente da República, a possibilidade de instituir e majorar, desde que isso não aconteça por meio de lei complementar não pode, e que você respeite o princípio da anterioridade. Sendo que essa possibilidade de majoração e instituição de imposto só produz efeito no exercício financeiro seguinte, ou seja, eu tenho exercício financeiro de 2022, por exemplo, tá? Então, em dezembro de 2022, e eu só vou ter o efeito a partir de 1º de janeiro de 2023. Se eu estou em dezembro de 2022, tem que pensar nisso. Só que tem o seguinte, dentro desse exercício de 2022, que é 1º de janeiro, que é considerado, né, até 31/12, essa medida provisória aqui, ó, ela tem que ter sido convertida em lei até 31/12. Se ela não foi convertida em lei até 31/12, a gente não vai ter essa majoração e instituição de imposto no ano subsequente, tá bom? E é lógico, pessoal, que ele diz o seguinte, ó, essa aqui vai ser uma regra, certo? Só que assim, esta regra aqui não vai valer para os seguintes impostos, exceção. Olha o que ele fez. Então, peraí. Medida provisória pode instituir e majorar, desde que não seja reservado à lei complementar. Ele está perguntando para mim de imposto extraordinário, eu vou ter que analisar. O artigo 62, parágrafo 2º, estabelece uma regra, que é o seguinte, se ele quer instituir ou majorar o imposto, faz o seguinte, então, ó, essa medida provisória tem que ser convertida em lei até 31 de dezembro de 2022. A partir de 2023, a partir de 1º de janeiro do ano subsequente, aí ela pode ter efeito. Só que ele traz exceção, eu não li para você. Dentro da norma ele fala assim, exceto os impostos previstos nos artigos 153, inciso 1, 2, 4, 5 e 154, inciso 2. Eita, professora, então peraí. Ele fala de 153, ó. Ele traz os impostos extrafiscais, né? Deixa eu botar aqui. Imposto de importação,
imposto de exportação, IOF, tá? Ele fala sobre esses, ó, imposto de importação, imposto de exportação, IOF, tá? E IPI. Agora, ele falou também os dos 154, inciso 2 da CF, que são os impostos extraordinários. Mas o nome desse imposto é Imposto Extraordinário de Guerra. E esse imposto, ele pode ser previsto, olha o que o 154 fala, tá? Olha o que o artigo 154 da Constituição estabelece. A União poderá instituir, inciso 2, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Então, peraí. A medida provisória pode instituir majorar, mas não pode mexer em tributos que sejam objeto de lei complementar, porque é uma vedação constitucional, inclusive do artigo 62. Ela pode instituir, mas respeitando a anterioridade na maioria dos impostos, mas quando for importação, exportação e IPI-UF, ela não precisa respeitar, ela respeita só a própria anterioridade do imposto, e ela pode também majorar naturalmente, instituir a medida provisória, imposto extraordinário de guerra, que vai ser diante da seguinte situação instituído: guerra iminente ou declarada. Na iminência da guerra ou na declaração da guerra, a gente pode sim ter a instituição desse imposto extraordinário de guerra, que a prova chamou de IE, mas que na verdade o nome dele é IEG, Impostos Extraordinários de Guerra. E professora, por acaso ele pode usar uma situação já existente, um fato gerador ou uma base de cálculo já existente? Pode, é uma autorização. E lembra que ele fala assim, quer ver, ó, na iminência ou no caso de guerra, impostos extraordinários, é uma situação extrema, extraordinária, não é uma situação corriqueira. Compreendido ou não na sua competência, eu posso pegar a competência alheia, que é do município, de instituir ISS. E olha, sabe o que eu posso fazer? Eles vão sendo suprimidos gradativamente quando são cessadas as causas da sua criação. Então, é possível instituir? É. Professor, então quer dizer que medida provisória, assim como lei ordinária e complementar, é fonte? É sim, pessoal. Exatamente. Esse primeiro conhecimento que você tem que ter sobre as espécies tributárias é essa. Agora vamos ler de outro jeito? Olha como a gente volta para a questão de outra forma. Ele falou que é no estado de calamidade pública financeira. O presidente da República edita medida provisória instituindo temporariamente imposto extraordinário, incidente sobre os serviços de qualquer natureza, sobre o ISS, pegou competência lá do município e trouxe para ele, a ser suprimido gradativamente no prazo máximo de 5 anos. Em seu último parágrafo, a medida provisória prevê que entre em vigor e passa a gerar efeitos a partir da data da sua publicação. Assinale a opção que representa o vício da medida provisória. Vamos ver? Letra A. A lei complementar e não a uma medida provisória cabe instituir impostos extraordinários. Essa foi a letra A. Letra B. A instituição de impostos extraordinários só é permitida na iminência ou no caso de guerra externa. A União é vedado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. A referida medida provisória viola a competência constitucional privativa dos municípios para instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza. Se você sabe que, na verdade, os impostos extraordinários de guerra só são de possível instituição quando houver iminência ao caso de guerra externa, você assinala a letra B como sendo correta e acerta a questão. Porque o imposto extraordinário de guerra, ele não se presta a ser instituído diante de uma calamidade pública financeira.
É lógico que ele pode usar, e não há vício aqui, imposto de outra competência. Ele pode, inclusive, uma bitributação. É possível, é autorizado diante dessa competência extraordinária, extrema, em caráter de exceção, né? Ele vai ser suprimido no prazo de 5 anos e, ok, uma supressão gradativa desse imposto, não há problema. No último parágrafo, a medida provisória diz que ele pode ter efeitos a partir da data da publicação e não há problema se for imposto extraordinário de guerra, não há problema. Professora, por que não há problema? Porque, pessoal, a situação de guerra, ela não pode aguardar 90 dias ou a virada do exercício financeiro, porque é uma situação de emergência. Então, lembra disso. Imposto extraordinário de guerra é uma situação emergencial. Eu não posso aguardar, né, a virada do exercício financeiro, tá? Por isso que é possível a instituição. Ele está falando que aqui a União é vedado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro. E a gente sabe que isso também não é verdade, né? E letra D, a referida competência viola a competência privativa, mas acontece que a própria Constituição Federal, no artigo 154, inciso 2 da CF, estabeleceu e disse, olha, se for imposto extraordinário de guerra, ele pode instituir tributo de sua própria competência ou então de competência alheia, tá? E eu posso ter a possibilidade, eu tenho a hipótese e a possibilidade de instituição desse imposto. Então, veja, não é uma questão pura, assim, eu entendo, né? Que não seja uma questão pura de espécies tributárias. Mas olha que legal. Ele fala de fonte, lei complementar, ele fala de medida provisória, ele chama de impostos extraordinários o que não é imposto extraordinário, ele fala que a União não pode estabelecer aqui, ó, confundindo você com o princípio da anterioridade, e depois ele diz, e é uma questão muito, é uma dicção muito bem elaborada, né, a letra D assim, ó, ele fala que é uma competência privativa dos municípios, quando na verdade aqui no artigo 154, inciso 2, no regime de exceção, é uma exceção mesmo, tá? A autorização para que haja bis in idem, a gente tem mesmo a autorização expressa de bis in idem ou de bitributação. Olha que legal. A gente tem sim a possibilidade de bis in idem e bitributação. É uma questão de espécies tributárias, em especial de imposto extraordinário de guerra, mas que mexe, ó, com várias coisas que estão conectadas dentro da matéria, né, dentro do direito tributário. Olha que importante isso, uma questão muitíssimo bem elaborada. Se você tem a certeza do que é o IEG, para que ele serve, o imposto extraordinário de guerra, você com certeza acerta essa questão, tá bom? Então a letra B, como sendo a correta, a instituição de imposto extraordinário de guerra ou impostos extraordinários de guerra só são autorizados diante da iminência ou no caso de guerra externa, conforme a dicção do artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. E professora, quem é que pode instituir? Somente a União? Só. E a gente chama isso de competência extraordinária. Coloquei no material de competência também. Competência extraordinária, tá? Tá vendo? Mais uma conexão importante, que é o tema da competência tributária, tá? Próxima questão. Um contribuinte submete a você uma consulta a respeito de 3 novas leis que entraram em vigor, estabelecendo taxas, impostos e contribuições de melhorias. Com base no Sistema Tributário Nacional, assinale a alternativa correta. Letra A. A contribuição de melhoria é um tributo de competência exclusiva dos Estados Federados. Vamos ver se é verdade e isso se trata também de uma questão de competência, tá? As taxas podem ser instituídas pela União, Estados e Distrito Federal e municípios. O ICMS tem destinação orçamentária específica. E letra D, os impostos têm por finalidade e princípio a intervenção do Estado na atividade econômica. Ó, aqui é uma questão de imposto, mas aqui ele tem um cruzamento importante com todas as demais espécies tributárias e sobre a classificação e a fundamentação do imposto mesmo na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional. E olha só que interessante, então a gente está falando dessa espécie tributária, né, dos impostos. E os impostos, pessoal, de acordo com o artigo 16 do Código Tributário Nacional. Ai, Lore, obrigada, que bom que você está conseguindo compreender, eu fico feliz, porque não é fácil compreender direito tributário, né? Eu sei disso, né? Então, eu sei que não é fácil, né?
O artigo 16 do CTN ele diz o seguinte, que imposto é uma espécie tributária que independe de qualquer atuação específica do Estado. A Lore podia ser minha aluna, né? Ou seja, independe de qualquer atuação específica do Estado. O que significa isso? Significa dizer que independe de contraprestação estatal. Eu não pago imposto para esperar uma atividade estatal específica do Estado. Eu recolho o imposto para manutenção do erário em funcionamento. Então, peraí, é muito diferente, por exemplo, da taxa. Porque a taxa, ela prevê essa atuação estatal, né? A taxa, ela revela e ela reflete a contraprestação estatal. Eu remunero o Estado e o Estado me entrega o serviço. Público, específico e divisível. Eu pago a taxa, ele me entrega o serviço. Eu pago imposto, não significa que ele vai me entregar um serviço específico. Então, independe dessa relação estatal. Eu não consigo enxergar essa relação estatal. E o imposto não tem como finalidade específica intervenção do Estado na economia, não. Sabe por quê? Porque quem tem, né, esse objetivo, essa pretensão de intervir no Estado, né, essa natureza interventiva aqui não fica a cargo dos impostos não, viu, pessoal? Essa natureza interventiva das contribuições. Ó, natureza interventiva é das contribuições de intervenção no domínio econômico, as CIDs, não são dos impostos. O imposto não intervém na economia. O imposto... Quer ver? Olha como vai ficar fácil você pensar nisso. Quer ver? Professor, o imposto não tem natureza interventiva, são só as contribuições de intervenção no domínio econômico. Olha essa sigla, né? A CID combustíveis, por exemplo, intervém na economia. Então, por que a gente paga imposto? Primeiro, a gente paga imposto porque a gente revela uma capacidade contributiva. Eu exibo capacidade contributiva. Eu vou dando sinais presuntivos de riqueza. Eu compro, vendo, eu adquiro ali, eu presto serviço, eu adquiro serviço, eu obtenho acréscimo patrimonial, eu vou demonstrando. Então, diante de determinadas situações que revelem riquezas ou uma presunção de riquezas, eu tenho o fato gerador de imposto, tá? É isso aí, tá bom? Porque ele não tem natureza de intervenção e ele muito menos vai remunerar uma atividade específica do Estado. Eu vou pagar imposto porque eu sou proprietário de veículo automotor, porque eu oferi renda e obtive acréscimo patrimonial. Eu pratiquei fatos geradores, situações, eu transferi bem imóvel, eu recebi... eu fui a pessoa que recebia ali como herdeiro, né, os móveis, os bens móveis e imóveis deixados pelo decujus, eu realizei doação, recebi doação. Então a gente tem situações específicas que geram incidência de imposto, né? Situações muito bem definidas que vão fazer nascer o fato gerador de impostos. É por isso que a gente paga esse tributo, e essa espécie tributária. Porque para a taxa ficou ali uma atividade específica. Eu remunero a União e a União me entrega um passaporte com as minhas informações, ó, específica e divisível, personalíssimas, com o meu nome, com a minha leitura, né, a leitura da minha face, a leitura facial aqui, a minha identificação das minhas digitais, tem ali meu nome completo, tem toda a minha identificação, né? Serviço público específico e divisível. Eu paguei a taxa, ele me entrega. Assim como quando eu vou ingressar, por exemplo, com uma ação, e aí pergunta assim, meu Deus, tem que pagar as custas? Custas têm natureza de taxa. É uma ação específica, né? É uma atuação específica do Estado lhe entregando, né, ao jurisdicionado um serviço público específico e divisível. Para Roberta, para aquela situação em que ela propôs aquela demanda discutindo o crédito tributário, por exemplo, se ele é exigível ou não, tá bom? Então, o contribuinte fala assim pra gente, ó, ele nos pergunta se a contribuição de melhoria é um tributo de competência exclusiva do Estado.
Depois ele fala, as taxas podem ser instituídas por União, Estados, municípios e DF. Ele fala assim também, aí o ICMS tem destinação orçamentária específica, não é verdade. O imposto, ele não tem destinação específica, ele não é utilizado nessa sua especificidade, sabe por quê? Uma outra característica do imposto que é extremamente importante, isso já caiu numa prova de direito constitucional, é o artigo 67.4 da CF, que prevê, né, que não haja uma destinação específica, né? Receitas, despesas e fundos não podem afetar a receita de impostos. E olha que legal, as receitas extraordinárias. Desculpa, perdão. As despesas as despesas extraordinárias. Então tem uma despesa extraordinária, eu quero pegar um pouquinho lá, um pedacinho da receita do imposto. Eu posso? Não, não pode. Então olha só, é mentira que o imposto, seja ele qual for, é mentira. Tem uma destinação orçamentária específica. É mentira, essa aqui a gente precisa tirar da nossa frente. O imposto tem por finalidade a intervenção do Estado na economia. Mentira, não é, são as CIDs, né? Aqui a gente tem o princípio da não afetação do artigo 167, 4 da CF. E a gente não tem uma atividade específica, né? O artigo 16 caput de CTN fala, independe de atividade específica. E por que ele perguntou de acordo com o Sistema Tributário Nacional? Porque tanto na Constituição Federal quanto no CTN, que fazem parte, né, conjugam esse Sistema Tributário Nacional, a gente tem tratamento de imposto, do ICMS, das taxas e das contribuições de melhorias. Então vamos lá para as taxas? As taxas, ele está dizendo aqui, ó, podem ser instituídas pela União, Estados, municípios e DF. Aí é verdade, né? Porque a gente tem taxa que a gente recolhe só para o Estado. A gente tem taxa que a gente recolhe só para o município. Tem taxa que a gente recolhe só para a União. É verdade. Então, olha a conexão aqui do tema, ó. É espécies tributárias, mas ele também está tratando aqui de competência tributária. Na aula de competência, eu coloquei, né, no material a competência comum. Olha que legal. A competência comum, ou exemplo de competência comum, são as taxas e as contribuições de melhorias, tá? E é verdade que esses dois tributos, eles podem ser instituídos pela União, Estados, municípios e Distrito Federal. E por isso que a gente chama isso de competência comum, tá vendo? Ó, isso chama-se competência comum. Eu percebo que nas taxas eu posso ter a União instituindo, Estado, municípios e DF, não sobre a mesma pessoa no mesmo momento. A depender, né, da autorização e da atuação administrativa delas, é a autorização que a própria Constituição Federal e a legislação deu para que essas pessoas tomem conta de determinadas situações. Eu tenho, por exemplo, o município instituindo a taxa de lixo, a União instituindo a taxa para a emissão de passaporte, tá vendo? Então o município institui uma taxa, a União, o Estado, por exemplo, pode emitir uma taxa de licenciamento ambiental para evitar, né, a poluição, enfim. As contribuições de melhorias, por sua vez, também são de competência comum. E você se lembra, é provável que você se lembre disso, ó. As contribuições de melhorias, elas têm como fato gerador obra pública, que tenha como resultado, ó, valorização imobiliária. É uma obra pública. Então, quem que pode realizar a obra? O Estado, o município, o DF, a União. Por isso, tributo de competência comum, tá vendo, ó? Cada um, no âmbito da sua competência, aquele que executa, cobra, executou, cobrou, quem não executa não cobra, executou a obra pode cobrar. Então, é uma obra pública que traz valorização do imóvel, valorização imobiliária.
Aí quer dizer que quem realiza a obra pode cobrar o tributo. É isso mesmo. Então, a alternativa correta aqui, ó, essa daqui. Ó, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, municípios e DF, porque a contribuição de melhoria não é um tributo de exclusiva competência, né, dos estados federados, mas também da União, do município e do DF. E as taxas podem ser instituídas por qualquer pessoa política. Aqui, ó, tá certinho, tá vendo? Olha que legal. Dentro das espécies tributárias, a gente já tem uma conexão com o tema de competência. A gente sabe por que os impostos não são ligados a uma atividade específica do Estado, porque isso ficou para as taxas, que os impostos não intervêm na economia, não que a intervenção na economia é autorizada pelas contribuições de intervenção no domínio econômico, as CIDs. A gente percebe isso hoje no preço dos combustíveis, né? ICMS combustíveis, CID combustível. Aí tem a natureza interventiva, né? Tem uma natureza interventiva CID sobre os combustíveis, né? E que os impostos, né? Desculpa. E que também a gente nunca vai ter uma destinação orçamentária específica. A gente não vai ter essa, né? Então independe de uma atuação específica. E a gente diz assim, ó, então, que os impostos, né, tem como uma característica mesmo deles, ó, vou colocar aqui na lousa, né? Como características, ó. Desvinculados a uma atuação estatal, receita, desvinculada, não é? Natureza, não interventiva. Ó, ele não intervém, né? Não é de natureza interventiva. E o princípio da não afetação. Tá bom? E o princípio da não afetação, tá? São características importantes dos impostos, né? Mas olha que interessante, se eu sei que as taxas podem ser instituídas por várias pessoas políticas, a depender da autorização, a depender da atuação administrativa dessas pessoas políticas, sem que uma intervenha, né, sem que uma esbarre na outra e atrapalhe a atuação constitucionalmente autorizada pela outra, a gente tem várias pessoas políticas cobrando taxas, não sobre a mesma situação não é cobrada por duas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, a letra B aqui como sendo a letra correta, as taxas podem ser instituídas por qualquer pessoa política, União, Estados, municípios e DF, lógico que mediante lei, sempre respeitando o princípio da legalidade, da anterioridade. E olha que legal, caiu, agora na segunda fase, né, uma questão sobre taxa extremamente importante. E ela falava, olha só que loucura, ela falava assim que o determinado presidente de tribunal havia majorado taxa. Gente, taxa respeita o princípio da legalidade. Todas as espécies tributárias curvam seus princípios da legalidade, anterioridade, retroatividade. Aí falava assim na primeira parte, né? Se ele poderia, através da publicação de uma portaria, estabelecer, base de cálculo de taxa. E dentro do enunciado falava-se, olha, uma questão de segunda fase, que tem cara de primeira, essa questão não é cara de segunda fase, né? Ele falava que, inclusive, ele não estabelecia um critério de cobrança, uma forma de cobrar, e essa cobrança parecia muito mais alta do que aquela que era devida. Ou seja, o tributo, ele tomou uma feição expropriatória, confiscatória. E é o seguinte, tanto as taxas quanto impostos, empréstimos compulsórios, contribuições de melhorias, contribuições especiais, todas as espécies tributárias, sem exceção alguma, submetem-se aos princípios. Um imposto, um tributo pode ser exceção a um princípio, né? Mas isso não é feito de qualquer forma, isso a própria Constituição Federal excetua. Então, o examinando tinha que falar que, em primeiro lugar, desrespeitava o princípio da legalidade, porque taxa não podia ser prevista por meio de cobrança, majoração, instituição, por meio de portaria,
de desembargador, de presidente de tribunal. Olha a loucura. E em segundo lugar, que a gente não podia ter uma taxa com efeito de expropriação, com efeito de confisco, né? A gente tinha uma súmula para fundamentar e também o princípio do não confisco para fundamentar. Olha que legal, tá vendo? Ó, bacana, né? Pensar na forma como isso pode acontecer, né? Aí uma questão bem legal, bem interessante aqui, que é uma questão que eu até falei para vocês a respeito da... Quando eu estava falando de competência, né? E a forma como isso pode cair na prova, a respeito de uma repartição de receitas tributárias. Ele diz assim, ó. O município M, ao realizar uma opção constitucionalmente prevista, fiscalizou e cobrou... Então, o município, ele tá afirmando para você que é uma questão constitucional. A FGV, ela tem essa pegada, ela está falando aqui, essa pegada de transformar, né, questão de segunda fase em primeira e de primeira em segunda, sim, tem mesmo. Essa questão que a gente vai ler agora, ó, ela é uma questão que cai na segunda fase e depois ele transforma isso em primeira, ó. O município M realizou uma opção constitucional e passou a fiscalizar e cobrar o ITR, incidente sobre as propriedades rurais localizadas fora da sua área urbana. Em função disso, o município M recebeu 50% do produto do imposto sobre a propriedade rural, relativa aos imóveis neles situados. Diante dessa situação sobre a fiscalização e cobrança do ITR pelo município, assinale a alternativa correta, sempre caso prático. Ainda se fosse enunciado menor assim, tava bom, né? Às vezes o enunciado é um pouco maior. Então ele tá falando aqui não de uma delegação de competência, nada disso. Ele tá falando que por uma previsão constitucional, o município passou a arrecadar e fiscalizar. Ele é uma opção, não é uma determinação. Ele passou a arrecadar e fiscalizar o ITR. E lembra que no tema de repartição de receitas, que é uma determinação e previsão constitucional, ó, repartição de receitas. A Constituição Federal previu esse tema entre os artigos 157 a 160 da Constituição Federal de 88. E, em especial, lá no artigo 158 da CF, ela previu a repartição de receitas favorável ao município. E ela previu nessa repartição de receitas que a União ela tenha que entregar ao município 50% ou 100% da arrecadação de ITR, tá? 50% ou 100% da arrecadação de ITR. Professora, isso muda a competência? Não, a União continua sendo a competente, lembra que competência é cláusula pétrea, tá? Acontece que a União, ela precisa entregar 50% da receita de ITR para o município onde está localizado o imóvel, ainda que o município nada faça, tá bom? Agora, se o município opta por arrecadar e fiscalizar o ITR, mas é uma opção mesmo, tá? Este valor de 50% vai para 100%, sem que a União possa fazer absolutamente nada, tá bom? Então a União, ela vai que obrigatoriamente ela precisa entregar. É uma determinação constitucional e ela vai ter de entregar, tá bom? Artigo 158, inciso 3 da CF, tá bom? Vamos lá para a questão? Ela fala que o município M realiza uma opção constitucional, ó, e fiscaliza e cobra o ITR, incidente sobre as propriedades rurais localizadas fora da sua área urbana, ou seja, na área rural. Em função desse fato, o município recebeu 50% do produto relativo aos imóveis neles situados. Diante dessa situação, sobre a cobrança e a fiscalização do ITR pelo município, assinale a alternativa correta. Não são possíveis por se tratar de imposto de competência da União. Ele está negando a possibilidade de ter repartição de receitas aqui, dizendo não pode, de jeito nenhum, a gente não pode entregar
para ninguém a possibilidade de arrecadar e fiscalizar. Isso não é verdade. São possíveis, sendo igualmente correta, a atribuição de 50% do produto da arrecadação daquele imposto. Mentira, 50% quando ele não fiscaliza e arrecada. São possíveis, porém, nesse caso, a totalidade do produto da arrecadação são possíveis, porém, nesse caso, a totalidade do produto da arrecadação do imposto pertencer, né, ao município. Essa é a alternativa correta. São possíveis, nesse caso, 25% do produto da arrecadação. Sabe o que é 25% do produto da arrecadação? Está no inciso 4 do artigo 158. Aqui, ó, ele está falando, na verdade, do ICMS, tá? O ICMS fica, né? 25% da arrecadação de ICMS do Estado, 25% fica para o município. Essa aqui é a repartição de receitas do município, mas em relação ao ICMS, não em relação ao ITR, tá bom? E também, pessoal, né, o município, é muito bom isso, né, do município, né? O município também tem uma repartição de receitas bem legal, ó, quer ver? Vou colocar aqui. Eu coloquei lá na tabelinha, mas eu vou deixar aqui. Então, o ICMS é 25%, IPVA 50%. Lembrando que estes dois impostos aqui são de competência dos estados e Distrito Federal, e a gente não pode diminuir esse repasse, tá? Então, esse repasse vai aqui, essa repartição de receitas vai aqui para o município, tá bom? Então, ele fica com 25% da arrecadação de ICMS, 50% da arrecadação de IPVA sobre o veículo, né, licenciado em seu território. Ele pode ficar com 50% e chegar a ficar com 100% da arrecadação de ITR, tá? Pois é. Isso mesmo. O município fica com bastante coisa do estado, mas tem que ficar, né? Senão é difícil. Próxima questão. A nossa última do dia de hoje, tá? Em janeiro de 2022, o município estabeleceu, por meio da Lei 123, alíquotas progressivas de IPTU. Olha que legal essa questão, né? Tendo em conta o valor do imóvel. Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. Nós falamos, né, que as alíquotas progressivas, elas são possíveis, e é possível a progressividade de alíquota, quando o imposto é pessoal, é uma regra, né, mas que prevê algumas mitigações, algumas exceções. Porque as alíquotas progressivas, elas seriam uma questão de justiça tributária. E quanto mais a pessoa tiver capacidade de contribuir, maior vai ser a alíquota do imposto. A gente olha para o imposto de renda e consegue entender claramente isso. Mas será que no IPTU é possível ter alíquota progressiva, tendo como base, né, o valor venal do imóvel? Bom, se a gente está pensando no princípio da isonomia e capacidade contributiva, significa dizer que quem paga, né, a gente está falando do imposto de renda, por exemplo, quem ofere mais renda e obtém mais acréscimo patrimonial, recolhe mais imposto de renda. E quem ofere menos renda e obtém menos acréscimo patrimonial, recolhe menos imposto. Então, a gente tem uma isonomia, uma justiça, né? Em pensar o seguinte, olha, é totalmente justo que quem receba menos, obtenha menos acréscimo patrimonial, pague menos imposto, recolha menos imposto aos cofres públicos. Pois é. E em relação ao IPTU, será que é possível o estabelecimento dessa alíquota progressiva, ou seja, que vai sendo aumentada em conformidade com o aumento da base de cálculo do imóvel, do valor do imóvel? Será? Ele diz o seguinte, que o município estabeleceu uma lei, tá vendo, ó, para que haja uma alíquota progressiva de IPTU. Letra A lei é inconstitucional, pois a Constituição Federal admite alíquotas progressivas de IPTU apenas se destinadas a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, o que não é a hipótese. Letra B. A lei é inconstitucional porque viola o princípio da isonomia. Letra C.
A lei está de acordo com a Constituição da República e a fixação de alíquotas progressivas poderia até mesmo ser estabelecida por decreto. Ai meu Deus, dá até um negócio de pensar, pelo amor de Deus, não pode, é só por lei, fixação de alíquota não é exceção à legalidade, vamos tirar essa da nossa frente. A lei está de acordo com a Constituição Federal, que estabeleceu a possibilidade de o IPTU ser progressivo em valor do imóvel. Pessoal, vamos pensar. Imagina você pagando a mesma alíquota de um imóvel que é extremamente luxuoso, situado em um condomínio extremamente luxuoso, e você mora lá num lugar onde o bairro não é luxuoso, pelo contrário, é um bairro que é completamente esquecido pelo poder público, onde tem enchente, né, e as casas são simplesmente em janeiro, fevereiro, março, né, as chuvas de março, né, que vem fechando o verão e acabando com tudo. Será que é possível que todas as pessoas paguem a mesma alíquota de IPTU? Será que é possível? Será que não é mais justo que a alíquota seja progressiva em razão do valor venal do imóvel? Ou do valor do imóvel? Ou da localização do imóvel, por exemplo? Se o imóvel é destinado ao comércio, se o imóvel é destinado à moradia? Aí veja, é verdade, uma parte da letra A, tá? A Constituição Federal, ela de fato, ela prevê a alíquota progressiva do IPTU destinada ao cumprimento da função social da propriedade. E vou falar sobre isso, então, olha que legal isso em relação ao IPTU em especial. O IPTU, ele pode ter alíquotas progressivas e alíquotas diferenciadas. Se você não entender isso, por favor, eu paro a explicação e volto. Dentro das alíquotas progressivas, eu posso ter as alíquotas progressivas fiscais e extrafiscais. Extrafiscal extrapola a natureza meramente arrecadatória. Aqui, olha que legal, aqui a gente força, ela se destina a forçar o cumprimento da função social da propriedade. Ela força o cumprimento da função social da propriedade, ela extrafiscal, ela extrapola a natureza meramente arrecadatória. E aí a alíquota pode ser progressiva, tá vendo? Ó, a alíquota de IPTU pode ser progressiva porque tem uma função extrafiscal e força a função social da propriedade para você não abandonar o seu imóvel. Então, em algumas situações onde a pessoa deixou o imóvel abandonado, o município, mediante lei, pode estabelecer, em primeiro lugar, que forçosamente você faça e realize, né, a divisão ali do imóvel, né, do terreno que está localizado na zona urbana, que você edifique ali. É uma edificação compulsória, ali determina. Se você descumprir, a IPTU passa a ser progressivo no tempo. E se você continuar descumprindo e não der aquilo à função social da propriedade, não cumprir com a função social e mantiver abandonado, aí você tem desapropriação com indenização. E a alíquota fiscal é em razão do valor do imóvel. Ó, olha que legal. Em razão do valor do imóvel, ou seja, do valor venal do imóvel, eu posso ter as alíquotas, sim, de IPTU. E essa alíquota, tá? Ela é uma alíquota fiscal. Professor, quando que a gente pode ter uma alíquota diferenciada? Olha que legal, ó. A alíquota diferenciada, para o IPTU, ela vai acontecer de acordo com a localização, mais uso do imóvel. Professora, o que é a localização? Se é um bairro mais... se a localização é mais benéfica, né? Se é uma localização que a gente tem mais cuidado com o do poder público, né? E o uso do imóvel, a destinação. A destinação do imóvel, né? Então, se a destinação é uma destinação comercial ou residencial, aí a alíquota vai ser diferenciada e não progressiva. A localização, então, ó, tá vendo? Comercial, residencial, destinou para quê? Uso, destinação. É comercial ou residencial. A alíquota é diferenciada.
A localização do imóvel, então, em bairros, né? Por exemplo, aqui a gente tem os jardins, né? Por exemplo, Jardim Ângela, Jardim Pantanal, que ninguém presta atenção nesses locais, né? Ou Jardim América, que em São Paulo é os Jardins. Tá vendo? Ó, localização. Qual o jardim que a gente está falando, né? E essa progressividade de alíquota, pessoal, essa alíquota fiscal, ela só foi possível após a emenda constitucional. Não era possível, né? A emenda constitucional 29 de 2000, tá bom? Antes a gente só tinha essa alíquota aqui que a gente chama de alíquota extrafiscal. Só era possível esta alíquota extrafiscal, progressiva extrafiscal. E por que isso, né, professora? Porque o artigo 182, ó, vou até colocar aqui, tá? Eu vou deixar isso aqui já. Parágrafo 4º, inciso 1, 2 e 3, né, que forçam a cobrança de alíquota progressiva aqui no inciso 2, né? Então, na Constituição Federal de 88, a alíquota do IPTU, ela era progressiva só com função extrafiscal. Com a inserção da emenda constitucional 29 de 2000, ela observa que a alíquota progressiva pode ser fiscal em função do valor do imóvel. Porque aí a gente tem uma justiça tributária, né, uma isonomia aqui, né? A gente tem, assim, o aperfeiçoamento do princípio da isonomia. Isso porque, pessoal, não é justo que o valor venal do imóvel seja mais alto e a pessoa pague a mesma alíquota de alguém que tem um valor venal menor, né? E a gente tem a justiça aqui nesse momento. Então, veja, a alíquota do imposto, ela pode ser progressiva quando ela for direcionada ao cumprimento da função social da propriedade, a alíquota de IPTU, eu estou falando disso, ou a alíquota pode ser progressiva, mas de função fiscal, né, em trazer essa justiça fiscal, em entender que quanto maior o valor venal do imóvel, maior vai ser a alíquota progressiva. Quanto maior a alíquota, né? A gente está falando de uma progressividade, vai aumentando, né? A base de cálculo aumentando progressivamente a alíquota, né? E aí ela pode ter uma alíquota diferenciada em razão da localização, mais privilegiada ou menos privilegiada, e uso do imóvel, destinação, se comercial ou se ele é destinado à moradia, né, ao uso residencial e não comercial, tá bom? Bom, é isso. Acho que são questões bem interessantes que a gente selecionou para tratar, porque elas têm uma conexão com outras informações legais, a gente fala sobre progressividade, extrafiscalidade, isso é muito legal. Isso vai fixando, né, o conteúdo vai fixando como um todo na nossa cabeça. Eu espero que você tenha gostado, que tenha ajudado em alguma coisa. Compartilha, né, pega o material aí, fica à vontade em usar esse material, pode usar à vontade, é para isso mesmo, né, para ser utilizado. Usa esse material, vai ajudar muito. Material tratado sempre com muito carinho para vocês. Amanhã a gente vai continuar falando de espécies tributárias, tá? Baixe o material. As lousas ficam todas lá também, explicação. E o PDF com material, a lousa e mais o PowerPoint que a gente utiliza também com as questões para você treinar. Às vezes é legal você olhar antes da aula mesmo, já tentar treinar e depois olhar para a explicação. Vai ajudar demais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse formato, estejam gostando. E também eu tô totalmente aberta a sugestões, se vocês quiserem fazer sugestão, eu vou ficar super feliz, tá? Ó, um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.